Alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Tudo isso você encontra aqui no programa Bem Viver. Eu sou Luana Ibelli e vou contigo numa boa prosa sobre como esse mundo que a gente vive pode ser melhor com a harmonia entre as pessoas e a natureza. O episódio de hoje começa com o quadro Alimenta Saúde sobre a campanha Eu Defendo Comida de Verdade na Escola. O MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, completa 26 anos de luta pelos direitos dos camponeses. É o que você confere no Momento Agroecológico. No quadro de entrevista, um dos maiores cientistas do mundo reflete sobre ações para combater a pandemia. É Miguel Nicoleles. O Mosaico Cultural vai até a Paraíba e mostra os artistas que usam o teatro para divulgar a agroecologia. E ainda tem mais, para ver tudo, fica com a gente que o Bem Viver está só começando. O Programa Nacional de Alimentação Escolar já tem quase 70 anos, mas só em 2009 que a prioridade para vender a produção que vai alimentar os estudantes passou a ser dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas, assentados da reforma agrária e agricultores familiares. Infelizmente, existem projetos de lei que ameaçam esse aspecto tão importante do programa. E é por isso que várias entidades se uniram numa campanha em defesa da alimentação saudável nas escolas. Vamos ver agora no Alimenta Saúde. Eu defendo comida de verdade nas escolas. Nós possamos garantir que a comida que vai chegar no prato das crianças e adolescentes seja fruto da produção de pequenos agricultores, da agricultura familiar e não do agronegócio. São vozes de todos os cantos do Brasil e diferentes lugares de fala, mas que concordam com uma coisa: a importância do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, para a agricultura familiar, alimentação saudável e combate à fome. O PNAE é o programa que melhor consegue juntar todas essas pontas, né? Porque na medida em que ele prioriza, né, a compra direta da agricultura familiar com prioridade ainda para povos e comunidades tradicionais, quilombolas, acaba fazendo com que a alimentação seja de muito melhor qualidade, muito melhor referenciada culturalmente, né, nos hábitos dos escolares. Nos últimos anos, entidades denunciam um desmonte de políticas públicas fundamentais para a garantia do direito humano à educação e à alimentação adequada e saudável. Só este ano, o orçamento do governo federal para o programa sofreu um corte de 100 milhões de reais. Surpreendentemente, né, apesar do aumento da fome já e da insegurança alimentar, algo demonstrado em várias pesquisas e também, né, a olhos vistos, apesar de tudo, de um discurso, né, que a gente vê na boca de um monte de governantes, né, de preocupação em relação a isso, a PELOA, né, que é o projeto de lei orçamentário, veio ainda menor para 2022 do que era em 2021. Movimentos sociais, sociedade civil, organizações e iniciativas vêm se articulando para defender o programa. Entre as iniciativas está a campanha Eu Defendo Comida de Verdade na Escola, da FIAM Brasil, um conjunto de ações que explicam os impactos nas agriculturas familiares, os benefícios para a saúde dos estudantes e para a comunidade como um todo. O PNAE é um programa maravilhoso que leva comida de verdade para as escolas, que alimenta e dá saúde para as nossas crianças e adolescentes. Essa campanha ela vem no sentido de fortalecer a oferta da comida de verdade no PNAE, então a gente quer defender isso, e por outro lado, defender o programa contra esses ataques, né, desses projetos de lei, essas propostas que querem interferir na oferta de comida de verdade na escola. E também chamar a sociedade, mobilizá-la para defender essa comida de verdade na escola. E foi exatamente isso que um grupo de mães da cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, fizeram. Se mobilizaram para garantir o direito dos seus filhos à alimentação. E quando teve o início da pandemia, em 2020, as aulas foram suspensas. E no nosso município, as nossas crianças, os nossos alunos ficaram desamparados até mais ou menos o mês de outubro ou novembro de 2020. Então, nós aderimos a um movimento de mães e dentro desse movimento de mães, nós tivemos várias reuniões com o secretário municipal,
com os responsáveis pela educação do município e nada foi resolvido. E através de uma ação, elas conseguiram fazer com que o prefeito da época tivesse que entregar esses kits alimentícios para os alunos. Só que com o tempo a gente foi vendo que a alimentação foi assim, sofrendo uma defasagem. O arroz, o feijão, foi sumindo da alimentação escolar. Eu queria que todas as mães entendessem isso. Que a alimentação é um direito da criança, a alimentação escolar, e que nós temos que lutar. Toda comida boa da terra, da água vem, toda comida boa comeu faz bem. Eu defendo a comida de verdade nas escolas. Defendo você também. E tem mais comida de verdade. Bora aprender receita com a nossa cozinheira Letícia Massula. O prato de hoje é português e leva ingredientes comuns que muita gente tem em casa: ovos, molho de tomate e sardinha em lata. Vamos conferir. Oi, Luana. Oi, pessoal de casa. A receita de hoje é uma queridinha minha. Adoro fazer. Faço várias versões e, na verdade, é um clássico da comida de casa. Essa frigideira aqui de ovos cozidos no molho de tomate, com sardinha, para ficar uma versão portuga. Frigideira portuguesa é o que tem para hoje. Acompanha aí que você vai ver como é que faz. Para preparar essa frigideira portuguesa, você vai precisar de ovos, sardinha, tomate, cebola e alho laminados, talos e folhas de salsinha, pimenta, azeite, sal, pimenta do reino e um pouquinho do óleo da conserva da sardinha. É isso só. O prato de hoje é uma variação portuguesa de uma receita caseira muito tradicional e com várias versões pelo mundo. Todas partem da ideia simples e gostosa de cozinhar ovos no molho de tomate. No México, chamam de huevos rancheros. Na Itália, de ovos no purgatório. No Oriente Médio, de shakshuka. E eu chamo de frigideira portuguesa por conta das lindas das sardinhas em lata que eu acrescentei na minha versão. Bom, vou começar aqui com azeite. E também um pouco da gordura que eu tirei da sardinha em lata, né? Para já começar a dar aquele gostinho sardinha no meu molho. Vou juntar a cebola aqui cortada em meia rodela, uma pitada de sal e eu vou suar a cebola. Então aqui, olha, o alho em lâminas, vai suar também aqui com a cebola. Tomate picadinho, todo tomate picadinho. Vou colocar aqui um pouquinho de água, que é para cozinhar esse tomate e ele começar a desmanchar. Vou tampar a panela, vão ser assim uns 2, 3 minutinhos para esse processo do tomate desmanchar. Vocês vão perceber que é um molho um pouquinho mais líquido. Por quê? Porque eu ainda vou ter que cozinhar nele os ovos e a sardinha, hein? Pessoal, vocês ficam pensando que só vocês que erram em casa, né? Acabei de ver que eu tinha que ter colocado meu talo de salsinha no refogado com a cebola e esqueci. Não tem problema, eu vou acrescentar ele agora. Ele vai dar gosto do mesmo jeito e ainda vai ficar com uma texturinha legal. Errou, a gente conserta, minha gente. Tem erro não, tem problema não. Mais um pouquinho do azeite, tudo isso é sabor. Agora vamos com os ovos. Eu vou abrindo aqui, ó, lugar no molho. Coloco um. Agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sal em cima de cada um dos ovos. Vou colocar também pimenta do reino. Agora os ovos precisam cozinhar. Meu fogo já tá baixo
eu vou tampar a panela, porque vai formar uma onda de calor quente aqui dentro, que vai garantir que as gemas dos ovos fiquem cozidas no ponto certo. 3, 5, até 8 minutos, de acordo com o ponto que você gosta dos ovos. Tá aí um ingrediente que nunca falta na despensa de casa: sardinhas em lata. São super versáteis, rendem boas refeições. Vão bem em saladas, em sanduíches, em molhos, recheios de torta, têm um bom custo e mesmo as industrializadas são um alimento saudável. Valorize sempre uma sardinhazinha em lata. Acho que deu. Vamos olhar de novo? Ah, deu sim. Deu sim, gema mole, do jeito que eu gosto. Agora vamos finalizar. Ó, botar aqui no mínimo do mínimo. Abrir, tá? Vou colocar aqui, ó, umas folhas de salsinha espalhadas. A pimenta. Gente, olha que boniteza isso. Agora eu vou tampar a boniteza, apagar o fogo, vou esperar uns 2 minutinhos para terminar, para dar uma descansada, para tudo se acomodar, para os sucos se incorporarem no ovo. E aí a gente já volta para servir e para comer. Uau! Tá aqui a frigideira portuguesa. Podia fazer para comer com arroz, mas hoje eu vou com pãozinho mesmo, pãozinho de ontem que eu laminei ali. Vou mandar ver com ela. Gostou da receita? Então já sabe, se fizer em casa, passa nas redes do Brasil de Fato ou lá no meu blog cozinhadamatilde.com.br e conta o que achou. Bom apetite e até a próxima! Lembrando que a Letícia Massula teve férias, então essa receita que você viu foi uma reprise. Mas semana que vem ela já volta para ensinar um prato inédito para você. Agora vamos para o nosso momento agroecológico. O movimento dos pequenos agricultores faz 26 anos de história, com atuação em 19 estados brasileiros. Respeito pela natureza e construção da agroecologia são os valores que inspiram esses camponeses na luta por direitos e políticas públicas. Somos movimentos campesinos brasileiros. O movimento dos pequenos agricultores nasceu durante uma mobilização histórica pela agricultura camponesa. Nosso semear mostra ao mundo inteiro, companheiro é companheiro, é preciso caminhar. Numa seca, numa estiagem brutal do ano 95, que entrou no início do ano 96, sem nenhuma política pública, sem nenhum sistema de proteção, sem nenhum seguro, foram para a estrada, para a beira da estrada, para lutar por um crédito emergencial para suportar o drama da seca daquele ano. Essa mobilização, depois de 4 semanas de luta, foi vitoriosa. A gente considera que ali foi o surgimento do movimento. O campesinato no Brasil é formado em sua maioria por pessoas que descendem dos povos indígenas, africanos e imigrantes europeus. Um contexto social, em grande parte, à margem do modelo de desenvolvimento capitalista. Então, o campesinato ele sempre foi caudatário das políticas do latifúndio e por isso sempre teve que lutar por reforma agrária, lutar para se manter na terra, lutar para ter condições de produzir alimento, lutar para ser reconhecido na sociedade. O campesinato tem que lutar sempre. O movimento está presente em 19 estados de todas as regiões do país e já organizou aproximadamente 100 mil famílias camponesas de forma direta. É o caso da Rosiele, que deixou de plantar fumo para embarcar na agroecologia e assim conseguiu a tão sonhada casa própria. Na reconversão da produção de tabaco para a produção de alimentos, foi feita toda ela no sistema agroecológico, né? Então, resgate de sementes crioulas, resgate da sabedoria aí sobre as plantas medicinais, né? Aprender a fazer os nossos próprios insumos,
se tornar cada vez mais livre, né, mais autônomo, ou construir uma soberania, né, em todo o processo. A gente entende que a agroecologia ela é um processo muito mais amplo, né? A gente fala que é a produção de alimentos saudáveis, mas também é a relação com a natureza, é a relação dos seres humanos, né, entre quem produz e quem consome. Então, a gente não produz um alimento, por exemplo, para somente que quem tenha dinheiro possa consumir. Nesses 26 anos, o movimento dos pequenos agricultores teve muitas conquistas. Moradia camponesa, crédito para a agricultura, acesso à água encanada para as comunidades rurais, seguro agrícola e a ampliação do crédito para a produção de alimentos, além de projetos de sementes, de assistência técnica e extensão rural, da criação do programa camponês e da afirmação da identidade desses trabalhadores do campo. Então, a gente, no movimento, tem ressignificado cada vez mais essa questão de quem é o sujeito camponês, né? Então, a gente precisa ser esse sujeito que a gente tenha gosto de falar. Eu sou saiane, eu sou camponesa, sou de uma área de reforma agrária, ou que eu sou de uma comunidade camponesa, quilombola, indígena, uma comunidade tradicional, né? A gente sempre fala que a gente estende a nossa mesa, né? Aquilo que a gente produz, que a gente mesmo consome, a gente estende, então, para os trabalhadores aí da cidade, né? Num processo muito bonito, assim, de muito respeito e de muito amor, né? Pelo que a gente faz. Respeitando a terra, plantando soberania, contra o sistema segue firme em mutirão, não será em vão. Olá a todos, meu nome é Denis de Oliveira, sou professor da Universidade de São Paulo. Sou também da coordenação de uma organização chamada Rede Antirracista Quilombação, do Movimento Negro e do Movimento Popular. Eu estou aqui para falar com vocês que a nossa organização, a Rede Quilombação e o conjunto do Movimento Negro tem lutado para que a democracia se estenda para todo o povo da periferia. Nós temos uma constatação que a democracia, que foi conquistada a duras penas aí no final dos anos 80, consolidada na Constituinte de 88, ainda não chegou na periferia. A periferia vive ainda com invasões de domicílio sem mandados de busca, ela vive ainda com execuções extrajudiciais, ela vive ainda com prisões arbitrárias e ilegais. Diante disso, é necessário que os direitos humanos, direitos sociais, já consolidados legalmente, inclusive na Constituição, seja efetivamente estendido a todas as populações dos bairros periféricos. É essa nossa organização, essa nossa luta que a gente tem tocado nos últimos tempos. Por essa razão, então, a Rede Quilombação vem saudar todos para que esse momento de 2022 a gente amplie a luta para que a democracia chegue na periferia, que os direitos sociais sejam conquistados, que os direitos humanos sejam respeitados para todos. Um grande abraço, um grande axé para todos. Valeu, Denis. Um abraço para vocês em nome de toda a nossa equipe. E para quem está em casa, eu amplio o convite. Caso você atue em um movimento social ou numa produção agroecológica, vem participar com a gente. É só colocar a sua saudação nas redes sociais com a hashtag BemViverNaTV. Está na hora do quadro de entrevista. O nosso convidado é o brasileiro que é um dos maiores cientistas do mundo, Miguel Nicoleles. Nessa conversa, ele esclarece pontos fundamentais sobre a pandemia. O nosso cérebro é um criador de narrativas, ele é um criador de abstrações que tentam fazer algum sentido em relação ao mundo que nos cerca, ao universo que nos cerca. E eu acredito que o que nós estamos passando, em grande parte na pandemia, as dificuldades que nós estamos passando na pandemia, é porque nunca antes na história da nossa espécie nós tivemos tantas narrativas, tantas bolhas de realidade sendo criadas simultaneamente. Então, acho que a neurociência tem muito a dizer sobre as dificuldades que nós temos de convencer as pessoas que elas precisam pensar em termos comunitários ao invés de termos individualistas, né? Egotistas. Organismos internacionais reconhecendo que o Brasil poderia ter sido muito melhor dessa pandemia por ter um sistema único de saúde, ter um sistema vacinal muito avançado, um dos melhores do mundo. Mas, evidentemente, o negacionismo do presidente da República, o Ministério da Saúde, que teve, desde o início, um ministro pior que o outro.
eu tenho dito que a Omicron removeu dos gestores brasileiros a decisão de fazer o lockdown. Né? Ela está promovendo o lockdown dela. É um lockdown promovido pelo vírus, que evidentemente é muito pior do que aquele que poderia ter sido feito pelos gestores antes dessa explosão. Agora, a Omicron criou-se essa narrativa de que ela é leve, moderada. Eu estava usando a palavra em inglês, mild, né? Moderada. Não é nada disso. Né? Com a taxa de transmissão que ela tem, ela vai sufocar os sistemas de saúde, e é por isso que nós temos que fazer tudo para acabar com a transmissão do vírus. É a única forma que nós temos de conter um eventual colapso do sistema de saúde. As pessoas não entendem que se o sistema de saúde colapsa, as pessoas começam a morrer de outras causas, além do coronavírus. E a mortalidade excedente brasileira do ano de 2021 já foi de 500 mil, pelo menos 500 mil de brasileiros acima, por todas as causas, né? A mortalidade por todas as causas já foi acima, 500 mil de óbitos acima da média pré-pandemia, dos anos 2019 e 2018. Mas aqui no Brasil, nós sempre estamos correndo atrás do vírus, e não à frente do vírus. Essas patentes deviam ser abertas, é evidente, né? Eu defendi isso desde o começo do consórcio, do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, em entrevistas na mídia americana sobre isso, na mídia inglesa. Falei em simpósios internacionais durante o ano 2020 e no começo de 2021 sobre a necessidade dessas patentes serem abertas na África, na Índia, no Brasil, todos os lugares, para que você possa ter uma governança global. O pessoal já ganhou bastante dinheiro. Qual o problema de distribuir essas vacinas por esses 31 países, por exemplo, que não tem vacina? Tem países com 2% de pessoas vacinadas, 1%. Né? E porque é benefício de todos, é benefício do planeta inteiro, até das pessoas que estão ganhando dinheiro na bolsa com essas vacinas. Quanto à duração da pandemia, ninguém pode dizer nada, é muito difícil fazer qualquer previsão, porque é um vírus com grande capacidade de se adaptar, né? Haja visto as mutações que nós estamos tendo em grande número e as variantes, né? Então nós não vamos sair dessa crise a menos que a gente tenha um mínimo de ação coletiva, porque nós estamos combatendo um organismo coletivo que age apenas em termos coletivos. E se a gente for cada um atirar para um lado, seja individualmente, seja a nível de gestão de saúde, a gente não sai disso. O assunto ainda é saúde. Vamos para a nossa dica. O hábito da leitura pode trazer muitos benefícios para a mente. Vamos saber alguns deles com a psicóloga Luciene Bandeira. Eu sou Luciene Bandeira, sou psicóloga e diretora de saúde mental na Psicologia Viva do Grupo Conexa. Estou falando de Belo Horizonte e eu estou aqui para falar com vocês sobre a importância da leitura para a saúde mental. Além do benefício óbvio que é de aquisição de conhecimento, de informação, a leitura também estimula a imaginação, a mentalização, a concentração, o foco e a memória. Então, ler desenvolve na gente várias funções cognitivas e é um bom exercício para o cérebro. Quanto mais a gente mantém o cérebro ativo, melhor é a nossa qualidade cognitiva e menos chance a gente tem de, no futuro, desenvolver alguma doença que tenha um prejuízo de cognição. Além disso, a leitura reduz significativamente os níveis de estresse. Tem um estudo que comprova que apenas 6 minutos de leitura por dia reduzem 68% os níveis de estresse. E para criar o hábito de leitura, é importante que você estabeleça uma rotina de leitura diária. Não precisa ser muito tempo, pode ser pouco tempo, mas é importante que você leia todos os dias. Pais que leem para os seus filhos desde criança estimulam neles, desde pequenos, o hábito da leitura. Então, para ler, é importante começar. Vamos ler mais?
Estamos chegando ao fim do programa, não sem antes dar aquele toque final especial de cultura. Vamos para Paraíba conhecer os artistas que usam o palco como um instrumento de luta e divulgação da agroecologia. É o Teatro Amador do Polo da Borborema, agora no Mosaico Cultural. Essa ferramenta que é o teatro, ela tem um valor inestimável pelo sentido de se transformar, de transformar olhares, de trazer esperança, né? E das pessoas que conseguem se enxergar dentro do teatro. Porque o teatro, ele é feito com base no teatro do oprimido, né? Então, quem está assistindo a peça não simplesmente assiste passivamente como quem está assistindo um programa de televisão, mas assiste atuando, discutindo, problematizando, levando suas múltiplas questões. Com o objetivo de conscientizar comunidades de 13 municípios da região do Agreste Paraibano, o grupo de teatro amador do Polo da Borborema tem utilizado a arte e a cultura como ferramentas de transformação. Trazendo o tema de enfrentamento à violência contra as mulheres e também trazendo outros temas como a diversidade, né? Trazendo temas que são importantes como a questão das mulheres negras. Então, assim, são questões muito importantes, né? E o Teatro do Polo tem tido um papel político extremamente importante nessa comunicação. O coletivo, formado por agricultores, sindicalistas, assessores técnicos e atores, atua desde o final dos anos 1990 e aborda vários temas de interesse das comunidades, como a agricultura familiar, o enfrentamento ao agronegócio, plantas medicinais e várias outras encenações que são baseadas nas realidades locais. Tem tido um papel extremamente importante, né? Como já disse, no enfrentamento e no debate de alguns temas. Por exemplo, nós tivemos em 2006 um enfrentamento a Souza Cruz, aqui na região do Polo, e aí o grupo de teatro do Polo, né, sistematizou uma experiência que é a experiência da fumicultura, e confrontando com as experiências em agroecologia, e a gente ia para os eventos e apresentava essa peça de teatro e já abria um debate, né, com as agricultoras e os agricultores. Ao todo, já foram produzidas e encenadas cerca de 27 peças adultas e 30 infantis. Histórias que promovem reflexão para mudar politicamente o contexto dessas famílias. A gente aprende muito com esse teatro, porque a gente percebe o quanto essas histórias que são muito ricas, que viram roteiros de peça, e as pessoas, quando estão assistindo e se enxergam nesse momento, faz com que a gente se inspire muito mais, mas também aprenda. O teatro do Grupo Amador do Polo da Borborema tem esse papel de discutir, de transformar. O Bem Viver na TV de hoje fica por aqui. Que bom poder contar contigo em mais um programa. Durante a semana tem mais, porque o Bem Viver tem uma versão de rádio. Você ouve de segunda a sexta pelo site radiobrasildefato.com.br. Se você tem sugestão de pauta, pode escrever pra gente. O e-mail é programabemviver@cpmedias.org.br. Semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito na TV. Te espero. Tchau!